bonito. E não vou falar só sobre o peso em relação às mães. Cada um, como se fosse dentro de um inquérito, tem a sua individualidade de conduta. Eu tô falando sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria, que lançou algo que eu não sei se vai passar ou se não vai passar, mas acho importante que a gente tenha como uma instituição, seja uma associação importante como essa, ou um órgão de sociedade, uma ordem dos advogados, uma associação de medicina, mesmo que não parta dos poderes constituídos como legislativo, judiciário, executivo, mas que alguém tenha que fomentar e levantar algumas coisas que se transformam em política pública, uma lei, e aí sim mudar uma sociedade. Mas começamos justamente pela cultura de algumas coisas, entre elas essa ideia que eu achei muito bacana, em que a Associação Brasileira de Pediatria, ela lançou uma campanha para pressionar o legislativo, deputados e senadores a aprovarem a licença paternidade de um mês, que hoje, 2025, são de 5 dias. Eu não vou levar por esse viés, porque eu tenho muitos amigos, eu conheço já essa nova geração. A geração do meu pai, eu nem posso falar. Eu já comentei aqui com vocês que nunca minha mãe me levou para tomar uma vacina. Era dentro da minha casa, meu pai já era um cara muito assim, eu acho que é uma questão de afetividade, mas para ele era muito natural. Teve febre, ele que levava. Da vacina era uma responsabilidade dele. Ele dividia coisas com a minha mãe. Primeiro que eles tiveram 4 filhos um atrás do outro. Se não dividisse, né? Ainda mais naquela época. E mesmo assim, uma época em que a mulher era sobrecarregada. E ela era. Não vou dizer que ele fazia, lavava, isso e aquilo. Não tinha uma carteira assinada. Meu pai sempre foi autônomo. Mas ele tinha uma noção do que era a paternidade, além de levar o sustento para casa, que ainda fica com essa história, mesmo sendo o Brasil 51% de mulheres arrimos de família que levam a comida para dentro de casa, o maior poder aquisitivo, chegando a quase metade, se você pensar em algumas determinadas camadas da sociedade. Mas mais do que isso, eu acho que a afetividade, e para vocês pais, para vocês homens, 5 dias com o bebezinho em casa e depois voltar à sua rotina, eu não consigo imaginar. Porque assim, é claro que a demanda física é naturalmente mais da mãe. É claro que você vai amamentar, mas os pais colaboram. Você conversa com os pais mais jovens, a mãe dá de mamar, ele entende o esgotamento dela, e ele que pega e levanta e fica 10, 1 hora para o bebê rotar até uma outra mamada. Existe um compartilhamento desses pais. Eu tô olhando para outro viés, porque senão vai achar, porque é claro que existem alguns que a mulher ainda fala assim, poxa, o bebê gritava tanto que ele falou pra mim pra dormir no outro quarto que ele tinha que trabalhar no outro dia. Por isso a importância de você ter no mínimo pros pais 1 mês de adaptação, porque eu vou falar como ponto de vista de mãe. 1 mês é muito difícil. A sua vida faz assim e de repente em 5 dias você tem aquele auxílio pra quem não tem rede de apoio e dali 5 dias você fica dentro de casa, você vê seu marido colocar o botão da roupa, pegar e voltar para a vida normal. Aquilo gera na gente não só uma ansiedade, um medo de ficar sozinho, de uma outra pessoa depender de você. Não é falta de amor, meninas. É um medo normal para quem não tem rede de apoio, principalmente. Mas também uma coisa assim, poxa vida, eu vou ficar aqui, a vida vai voltar ao normal, mas eu também não quero voltar ao normal. E gera uma culpa em alguns pais de ter que voltar e não ter aquela noção, e depois a quebra de vínculo do que são os primeiros meses de uma criança. E eles não estão pedindo muito não, eles estão pedindo 1 mês só. 1 mês de criação de laços, em que ainda não acabou, né, mamães? A cólica que só dura 3 meses, parece uma chavinha. E outras coisas. Para os pediatras, falando da forma técnica, o modelo vigente no Brasil, que concede só 5 dias ao pai, está em desacordo com evidências científicas que tratam dos benefícios da presença paterna nos primeiros dias de vida do bebê. Você vai pegar, se o bebê nascer, dependendo, você pega no máximo 10 dias que ele consiga ali, se uma empresa ajustar outra. Abre aspas, garantir o início da vida com a presença e afeto e o suporte tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Eu não estou só falando em defesa das mães, não.
que se fosse falar, a gente precisaria de um ano, se quem não tem rede de apoio, no mínimo, para você ali ter qualquer coisa compartilhada, ou até mesmo para quem trabalha, as mães que trabalham, assim que voltam depois dos 6 meses, também precisa compartilhar alguma coisa e às vezes não tem rede de apoio nem dinheiro para isso, tem que largar o próprio trabalho, a própria carreira. Eu falo também pela questão do bebê, que a própria Associação Pediátrica que diz, não só nos 2 primeiros anos da vida você cria os principais laços afetivos, mas como dentro da barriga. E no primeiro mês é o laço afetivo, até mesmo de olhar e estar ali quando o bebê ainda vê coisas turvas e sentimentos e cheiros paternos que fazem a vivência física de uma criança. Com a palavra os dados científicos, o documento destaca, para encerrar, ainda que diversos países já adotam modelos de licença parental compartilhada, que nem é o que eles estão pedindo, que permitem a divisão flexível do tempo de cuidado entre mães e pais, e destaca que a licença paternidade não é luxo. E eu garanto a vocês, porque eu conheço mais pais que estariam dispostos a compartilhar dessa vivência, que é difícil, que é trabalhoso, que é penoso, que é mentalmente desgastante, que não conta pra vocês e dá culpa, mas dentro de casa, do que muita gente acha que é uma fuga, e até mesmo a gente, quando fica preso dentro de casa, ao bater a porta e a vida do homem seguir, e a sua tá lá, pendurada, cheirando leite, com um grito, com uma madeira, aquela sem rede de apoio, tentando lavar roupinha, olhando aquele serzinho que depende dela e sem saber, medo de pregar os olhos, medo de dormir, medo de não ter a vida de volta. Não é sobre isso, é sobre criar laços iguais, e que ainda eu acho, desculpem vocês papais, que vocês estão em desvantagem. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito, eu colocaria até mais meses, e tenho dito. Programa Isabelle Benito.